Essa disciplina ela é importante porque ela vai dar o nosso pontapé inicial aí, né, no conteúdo. A nossa disciplina como fundamentos de gestão, a gente vai ter ideias gerais sobre a gestão de uma organização, tá? De uma forma superficial, né? Mas é importante que vocês todos tenham esse contato. A gente não vai ter tempo para aprofundar em nada e também não é necessário porque o curso trata de, né, um curso de ciência da computação. Então, a gente precisa pelo menos ter algumas noções administrativas aí para atuar como profissional, tá? Inicialmente, a gente precisa lembrar que a sociedade, né, o mundo que a gente vive, ele é composto por organizações. Existem inúmeras organizações e a gente sempre está em contato com essas organizações, né? As organizações podem ser desde lojas, né, empresas, né, que são as indústrias e tudo mais, até organizações que muitas vezes a gente esquece, porque quando a gente pensa em organizações, a gente já pensa com organizações com fins lucrativos. Mas nem toda organização tem esse objetivo. Nós temos, por exemplo, o hospital é uma organização, você tem a igreja é uma organização, você tem as forças militares, são organizações. Então, você tem as próprias ONGs, né, que são organizações não governamentais, que têm lá os seus fins. Então, a gente tem aí diversos tipos de organizações, o que demonstra que a nossa sociedade é uma sociedade altamente complexa, tá? É uma sociedade com uma quantidade muito grande de produtos, serviços a serem realizados e prestados aí por todo o mundo, tá? E todas essas organizações, elas precisam de uma gestão para que possa gerenciar os recursos dessas organizações. Esses recursos podem ser tanto recursos financeiros, né, recursos materiais, recursos humanos, que a gente fala também, né, liderar as pessoas e tudo mais. Então, o papel da gestão ele é muito importante. É evidente que alguém que tenha uma formação específica em administração, ele tem um aprofundamento teórico, né, e algumas vezes prático, à frente aí de outros profissionais. É claro que isso pode fazer diferença ou não, tá? Mas a gestão pode ser realizada por qualquer profissional, mesmo sem formação. Mesmo uma pessoa que não tenha, até uma pessoa analfabeta, ela pode fazer uma gestão. Por quê? Porque a gestão, ela está relacionada à tomada de decisões na forma como você vai otimizar os seus recursos. Então, mesmo uma pessoa sem uma formação, né, educacional, ela pode muito bem administrar seu pequeno negócio. Às vezes a pessoa tem uma barraca na feira, que comercializa os produtos que ele cuida e planta na roça, né? Então, é ele que toma toda aquela gestão, as sementes, o modo de preparar a terra, a adubagem, né? O preço, o transporte, isso tudo demonstra de uma forma simples, né? Um processo de gestão. Então, qualquer profissional pode ocupar esse um cargo não, né? Um cargo seria uma formalização, mas não só um cargo, né? Mas uma função de gestor, que é uma função de tomada de decisões, tá? E a administração, ela simplificando, ela nada mais é do que uma condução racional das atividades de uma organização, tá? Então, você tem que racionalizar as suas decisões. É evidente que dessa forma como eu estou explicando, ela parece bastante, ela é um tanto quanto superficial, porque há diferenças de gestores, há diferenças na qualidade de se administrar uma organização, né? Então, quando você pensa em uma condução racional, você acha que todos vão tomar as mesmas decisões. Não, tá? Não, porque a quantidade de informações para uma tomada de decisão, ela pode ser muito complexa, né? E isso vai do talento de cada gestor, né? Então, às vezes, o cara tem aquele time que é a hora certa de tomar aquela decisão, né? Ele precisa, alguns escolhem mais informações, o que pode atrasar o momento certo, mas em contrapartida pode ter uma segurança maior. E os seres humanos, eles não são totalmente racionais. Na verdade, nós temos muitas ações que não são muito racionais, né?
nós somos pessoas também sentimentais, então nós temos as emoções, e isso também faz parte das tomadas de decisões. Isso também influencia quando você vai tomar uma decisão. Então, embora a administração você tentar conduzir de uma forma racional as atividades de uma organização, né, nós não conseguimos aí, de alguma forma, como se fosse padronizar todas as decisões. Então, você vai ver que isso também vai da própria personalidade de cada pessoa. Então, tem muitos fatores que influenciam, né, a gestão de uma organização. Tá? Isso é importante lembrar. Eu estou seguindo aqui um livro, até me esqueci de apresentar o livro. O livro que eu estou utilizando chama Introdução à Teoria Geral da Administração. Vou até escrever aqui, beleza? Esse livro é o livro que a gente vai utilizar como referência aí nas nossas primeiras semanas de aula, tá? É um livro que traz toda uma organização do estudo da administração, né? Então, todo mundo que vai cursar administração, ele pega, tem como referência esse livro, esse autor é um autor conhecido na área da administração no Brasil. Então, a gente segue esse livro aí, que ele é muito bom para a gente conhecer melhor a área de administração e estudar todas as escolas de pensamento da administração, tá? Para conhecer melhor como que se desenvolveu essa ciência. Voltando aqui, o que o administrador ele faz, né? O que um gestor faz dentro de uma organização? Bom, ele vai definir as estratégias, ele vai efetuar diagnósticos, né? Ou seja, a estratégia é onde ele quer chegar, né? Qual que é o objetivo, onde que ele quer chegar, em que tempo ele quer chegar e quais são os passos que ele precisa realizar para atingir o objetivo, né? Efetuar os diagnósticos é ele identificar quais são os problemas que a organização está passando, né? Quais são as causas de determinados efeitos. Isso são efetuação de diagnóstico. E observe que, à medida que eu vou explicando para vocês algumas funções do administrador, tem que ficar claro que não só o conhecimento teórico ele é importante, mas a própria habilidade pessoal faz muita diferença, porque você vai ter gestores que eles não conseguem fazer um bom diagnóstico e tem outros gestores que já conseguem. Então, há muitas diferenças entre os próprios profissionais da área. O gestor também, ele vai dimensionar os recursos, né? Ele vai planejar a aplicação de cada recurso dentro da empresa. Então, nós temos tanto dinheiro em caixa, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vai reinvestir, vai estocar, vai contratar mais funcionário, vai fazer um treinamento, vai trocar os equipamentos. Então, existem uma quantidade significativa de opções na forma como ele vai aplicar os seus recursos, né? Ele vai ter que resolver diversos problemas dentro da organização, tá? E isso envolve muitas coisas, né? E os problemas talvez mais importantes, né, ou mais que tem maior grau de desafio dentro de uma organização é justamente os problemas que envolvem pessoas, tá? Então, gerir as pessoas, gerir os recursos humanos é o que dá mais trabalho dentro de uma organização, porque você está lidando com outra pessoa. Então, lembrando que um ser humano é um ser complexo, que tem ali as suas convicções, seu estilo de vida, né, as suas emoções, sentimentos. Então, é diferente de você lidar com uma máquina, né? É diferente de você lidar com papel. Então, assim, com um pouco que eu tive de experiência dentro da administração, eu percebo assim que resolver problemas relacionados a pessoas é muito complicado. Às vezes há conflitos, às vezes é difícil você organizar e resolver esse tipo de problema, tá? E também o administrador ele vai gerar inovação dentro da empresa, né? O que é importante, e a competitividade. Essa inovação ela é fruto aí do mercado livre, né? Onde você tem a concorrência, as pessoas vão estar buscando e brigando por consumidores. Então, a inovação ela é como se fosse um fruto aí do modo de como a economia é organizada, tá bom? Um administrador, ele tem várias formas de ser avaliado,
né? Ele não é julgado apenas, às vezes, pelo seu currículo, né? Então, você vai ver, nossa, ele é um administrador que tem uma especialização tal, ele tem uma formação tal. Um administrador, ele é principalmente um gestor, quando eu falo administrador barra gestor, ele é principalmente avaliado pelos resultados que ele consegue dentro de uma organização. Então, o conhecimento que ele tem é apenas uma avaliação parcial, né? É uma parte da forma como você vai avaliar. Mas o mais importante para um gestor é relacionado aos resultados que ele consegue dentro de uma organização, tá? Então, isso que tem que ser o foco. A gente está falando aqui de mérito, tá? Então, todo gestor, né, toda organização, ela vai estar preocupada em ter os melhores resultados possíveis, tá? Não interessa exatamente qual é a pessoa que está fazendo isso, como ela está fazendo isso, se ela é formada em uma boa faculdade ou uma faculdade menos conhecida, se ela tem uma especialização ou não, se ela tem muita experiência ou não, né? Então, se ela domina o inglês ou se ela dá canelada no inglês, né, sabe mais ou menos. O importante são os resultados que ela consegue trazer para dentro da organização. É dessa forma que se avalia um profissional de administração, tá? Então é pelo mérito. Então você separa de uma forma muito clara os resultados que ele consegue para uma organização do que ele é, a vida dele pessoal, as escolhas dele são deles, né? Então isso não deve interferir a respeito de como ele vai ser avaliado, tá bom? Como essa é uma área que prioriza muito a competência individual de cada pessoa, há algumas habilidades importantes que se destacam para o profissional que vai estar à frente aí, né, da gestão. E quais habilidades a gente poderia destacar? O autor aqui, ele traz uma divisão em 3 grupos de habilidade, mas que para a gente não vai fazer diferença, não. Eu só vou trazer as habilidades de um modo geral. Ele divide que existem as habilidades técnicas, as humanas e as conceituais, né? As habilidades humanas são as habilidades de como o gestor se relaciona com as outras pessoas, né? Então, isso é importante até que cada um de vocês, como uma autoavaliação, comece a se conhecendo, né? Cada um conhece mais ou menos aí a sua própria personalidade, como que lida com situações aí de estresse, como que lida com conflitos dentro de uma organização, né? Tudo mais. Então, as habilidades humanas, que é um grupo de habilidades que é importante para esse profissional, ele está relacionado justamente a essa habilidade da pessoa em se relacionar com os outros, né? É uma pessoa que tem mais fácil a construção de um relacionamento, ela consegue interferir em um assunto que está com mal entendido e consegue buscar aí uma solução conjunta. Ela é uma pessoa que tem uma facilidade aí de comunicação ou de liderança. Então, as habilidades humanas estão relacionadas a esses aspectos que são importantes, porque na gestão, né, você está o tempo todo lidando com pessoas, né? E lidar com pessoas pode ser o maior obstáculo que você vai encontrar na sua vida profissional, tá? Pode ser o maior obstáculo. Então, não vai ser nenhum, às vezes, um problema técnico, alguma outra coisa, mas vai estar relacionado a isso, tá bom? Habilidades técnicas são as habilidades de você saber como trabalhar com as coisas, né? Então, habilidades técnicas é você ter conhecimento, por exemplo, vocês estão fazendo ciência da computação, né? Então, vocês trabalharem com programação, né? No caso específico da área de vocês, né? Então, trabalhar com as coisas, tá? Isso vai de cada área profissional, que é você conhecer a área que você atua, tá bom? E as habilidades conceituais são os conhecimentos, os conceitos que você aprendeu aí no seu curso de formação, né? Então, as habilidades conceituais de um administrador, por exemplo, a disciplina Teoria Geral da Administração, né? Inclusive, o livro que eu estou utilizando para o nosso começo de curso
ele é um livro de teoria geral da administração. Isso é um conhecimento conceitual, então é uma habilidade conceitual. Os gestores conhecem? Não todos, entendeu? Alguns só. Mesmo as pessoas que formam na área, às vezes formam e acabam esquecendo. Mas é muito importante você ter esse conhecimento conceitual, tá? É muito importante, porque muitas vezes os problemas que você lida no dia a dia, né, esse conhecimento conceitual pode te ajudar a resolver. Quanto mais você progredir na sua vida profissional, mais conceitos será exigidos de você. Então, inicialmente, quando você é mais chão de fábrica, é exigido de vocês muito conhecimento técnico, né? Conhecimentos lá, vamos supor, de banco de dados, programação, não sei o quê, conhecimentos bem específicos da área. Se vocês progredirem na carreira, aí vai pesar um pouco mais as habilidades humanas. Então, as habilidades técnicas continuam sendo importantes, né? Mas agora você já vai estar numa posição intermediária, em que você também vai precisar é, organizar o trabalho de outras pessoas. Então, vai ser necessário habilidades humanas. E se você atinge aí um alto nível aí, de direção, aí vai ser exigido muito mais conhecimentos conceituais, um pouco de conhecimento nas habilidades humanas, né, que você já passou por essa experiência durante a sua vida, e bem pouco conhecimento técnico, porque aí você já está tomando a sua posição dentro de uma organização, é planejamento, definição de objetivos e tudo mais. Então, o conhecimento técnico não vai ficar mais a sua responsabilidade. Agora você manda e a ordem desce para o cara lá de baixo resolver a parte técnica do problema, tá bom? Até aqui tudo tranquilo? A tarefa básica da administração, então, ela vai fazer, é você conseguir fazer as coisas por meio de pessoas, né, e dos recursos de uma forma eficiente e eficaz, né? Eficiência significa você fazer bem feito, fazer certo, né? Bem feito, com alto desempenho, da melhor maneira possível. Então, você vai estar sempre buscando ser eficiente como um profissional. E eficaz significa você fazer as coisas certas, né? Você tem que saber o que vai fazer. Então, o gestor, ele não só precisa ter cuidado em fazer as coisas muito bem feitas, como saber exatamente o que precisa ser feito. É importante estar atento a isso. E coordenar o esforço humano torna-se um problema essencial da administração, né? Então, o gestor ele sempre vai estar ali coordenando o trabalho de outras pessoas. Inicialmente, quando você geralmente é jovem, tem pouca experiência, recém-formado, você vai estar sendo contratado para realizar alguma coisa mais técnica, né? Você vai estar ali lidando mais com os aspectos, no caso da área de vocês ali, bem técnicos da área, né? E à medida que vocês vão se desenvolvendo, vai sendo cada vez mais necessário você coordenar o trabalho entre as pessoas, tá? Eu não sei se alguém aqui já tem experiência profissional, mas isso vai ficando nítido. E a administração, ela vai lidar com algumas perspectivas profissionais, né? Algumas perspectivas futuras em relação ao mundo do trabalho, né? Então, vocês veem que é uma área totalmente voltada para questões profissionais. A administração, ela vai ser útil para qualquer profissional de qualquer área. É muito comum, inclusive, as pessoas, por exemplo, a pessoa fez uma engenharia civil. Ela trabalhou alguns anos ali e aí ela vai ocupar com experiência e com o tempo de trabalho, ela percebe que é necessária um upgrade aí nos conhecimentos. Então, ela vai fazer uma pós-graduação. Então, muitos profissionais optam por pós-graduação na área de gestão. 2 anos, né, ou uma pós-graduação na área de administração. Então, a pessoa não vai fazer um curso superior. Ela faz uma pós ali de 2 anos. Por quê? Porque essa pós vai ajudar eles a desenvolver esse papel aí de líder, né, dentro de uma organização. Ele vai ter que cuidar de equipes, então ele vai ter que demandar ordens, ele vai ter que resolver problemas entre as pessoas, ele vai ter que ter algumas noções de administração financeira, né? Ele vai ter algumas noções ali de trabalho em relação ao marketing,
que envolve várias questões, então é importante como um todo. E para um administrador, ele precisa sempre ter em mente alguns pontos que são importantes para ele, tá? Mudanças rápidas e inesperadas. Todo gestor tem que ter em mente que as coisas estão sempre em mudança. Essas mudanças, geralmente, a gente espera mudanças tecnológicas. Há sempre mudanças tecnológicas com inovação, mas mudanças de forma geral, né? Mudanças de comportamento, mudanças em questões culturais, comportamento do consumidor e tudo mais. Então, essas mudanças rápidas e inesperadas, elas têm que ser esperadas para um gestor, tá? Então, você olha os dias vindouros aí e você está tocando seu negócio. Mas o gestor, ele trabalha também com um certo senso de urgência, né? Isso lembra um pouco a área militar. Ele tem que estar esperto para tomar uma decisão rápida de alguma coisa que aconteceu de última hora. Ou ele tem que estar já precavido de situações inesperadas. Por exemplo, você tem que fazer a gestão dos seus recursos já atento a mudanças que podem surgir no valor dos juros, alguma inflação, alguma outra mudança econômica que cause impacto e tudo mais. Então, agora que nós passamos por um momento aí, por exemplo, da pandemia, né? Isso foi uma mudança inesperada para as organizações. E como que isso funciona? O administrador vai ter que prever uma pandemia? Não, ele não vai ter essa previsão específica, mas ele vai estar esperto para que haja alguma mudança no cenário político, econômico e social dentro de determinada área. Então, você tem uma empresa, você está lá trabalhando, mas você tem que estar atento à forma como você vai gerenciar. Então, você tem uma quantidade de recursos financeiros, você tem que ficar atento à quantidade de dinheiro que vai ter em caixa, quantidade de dinheiro que vai ter reservada para a empresa em uma emergência, você vai ter a quantidade de dinheiro que você vai investir, né? Então, o administrador, ele não sabe exatamente o que vai ser o futuro, mas ele tem que estar preparado para situações inesperadas. Então, na administração, é importante ter esse senso, né, de mudança, que muitas vezes ocorre de uma forma muito rápida. Evidente que, como no caso do exemplo da pandemia, muitas coisas alteraram no funcionamento de muitas organizações, né? Algumas o impacto foi muito grande, outras nem tanto. Então você tem todo novos protocolos, você participou desses fechamentos e tudo mais. Então isso causou um impacto muito grande. Alguns negócios inevitavelmente acabaram sendo fechados, né? É evidente que ninguém poderia imaginar que chegaria a tal ponto. E outros negócios, mesmo sendo da área afetada, souberam lidar melhor com a situação. Um outro ponto, então esse é o primeiro ponto em relação às perspectivas, às coisas que os gestores têm que ter em mente, que têm que ficar atento. O segundo ponto está relacionado ao fato das organizações serem muito complexas, tá? Então você tem ali inicialmente, né, no decorrer aí da história do desenvolvimento humano e econômico e tudo mais, você tinha organizações mais simples, mas à medida que o tempo foi passando, as organizações se tornaram muito complexas. Então, isso dificulta você tomar decisões e você gerenciar uma organização complexa. Então, você imagina que você tem ali uma pequena loja de móveis usados em São João da Boa Vista. Então, você mesmo é o proprietário, você tem ali uma pessoa que fica na loja para você dar uma saída, para procurar novas mercadorias para comprar, para colocar na sua loja, né? Você faz ali uma restauração, uma limpeza e disponibiliza. Então, você tem um baixo grau ali de complexidade. Você tem que cuidar ali dos recursos financeiros, do seu funcionário, do seu caixa e do seu material, né? Formas como entrega. Então, vamos colocar que é relativamente mais fácil, mas à medida que você vai crescendo, vai ficando mais complexo. Aí você pega um restaurante que tem que todo dia preparar comida fresca, que vai ter ali 4 cozinheiros, que você vai ter ali 6 garçons, que você tem o caixa.
Então, você vai aumentando a complexidade da gestão do negócio. E aí você imagina até grandes organizações, né? Grandes organizações que têm ali centenas de funcionários, milhares de funcionários, com diversos tipos de departamentos. Então, quando você junta todas as áreas, a organização ela se torna muito complexa. Um terceiro ponto em relação às perspectivas futuras da administração nos leva à exigência em relação às competências diversas que um gestor precisa ter. Um profissional, você vê que tem diversos níveis de profissionais que atuam no mundo. Então, se você pegar o gestor, tem um gestor que cuida de uma padaria, que às vezes nem a formação tem, aí tem gestores que cuidam de uma loja grande, que faz revisão de automóveis. Então, é importante que ele desenvolva competências ao longo da sua vida. Ele não é um profissional que vai ficar estacionado. Até vocês que são da área de tecnologia, vocês sabem melhor isso, né? Vocês sabem que, assim, as coisas na área de tecnologia, elas mudam muito rapidamente, vocês têm que estar sempre se atualizando, vocês têm que saber lidar com aplicativos, vocês têm que ter facilidade em lidar com dispositivos tecnológicos, vocês sabem dessa importância de estar se aperfeiçoando e acompanhando, porque a tecnologia faz parte da vida profissional de vocês, e não só da vida profissional. A nossa vida pessoal hoje, ela está imersa em tecnologias, né? E vocês vão, ao longo da vida profissional, tendo que fazer cursos, uma especialização, uma aprendizagem nova, né? Uma nova área de conhecimento. Isso é importante para vocês como profissionais. Por fim, e é importante ressaltar que essa nossa aula é uma aula de introdução, onde o professor vai falar um pouco de tudo, ele vai dar um pontapé só para a gente saber onde a gente está pisando na matéria, tá bom? Essa disciplina da administração, né, ela é uma disciplina bastante nova, como uma ciência formal, embora sempre existiu ao longo da existência humana, tá? Mas ela, ao longo de toda a sua existência, a administração, o pensamento administrativo, ele recebeu influências de diversas outras áreas. A área de administração é uma área muito sensível em relação ao desenvolvimento do conhecimento de outras áreas, né? Então, às vezes, alguma coisa da área de informática, ela vai influenciar a administração. Da área de, sei lá, área militar, área de filosofia, alguns conhecimentos, eles podem impactar a forma como você vai desenvolver a ciência da administração. Então, quais foram as influências que o pensamento administrativo recebeu ao longo do tempo, né, ao longo da história? Influência dos filósofos, né? Então, a administração, ela recebeu essa influência, né, das formas de pensamento filosófico. Então, você tem pequenas influências ali, desde pensadores ali da Grécia. Então, você tem o Platão, o Aristóteles. Então, obras como a República, né? Isso tudo já foi criando bases, porque nessas obras filosóficas ali havia discussão de qual que eram as melhores formas de se decidir, né? O que que era certo, o que que era errado. Então, tem aí a influência sobre o pensamento da administração. Houve influência também significativa da Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Em que sentido houve essa influência por parte da Igreja Católica? No seguinte sentido, a Igreja Católica, se vocês repararem, né, ela é uma organização que tem um sistema hierárquico muito, muito bem definido. Então, a influência dela na administração, como é uma instituição muito antiga, né, milenar, ela acabou influenciando a administração na forma como você vai organizar ali trabalho. Então, você tem ali no topo da pirâmide, você tem a figura do Papa, e depois você tem lá arcebispos, bispos, eu não sei exatamente o que que é, e até chegar no padre e tudo mais. Então, a Igreja Católica ela influenciou a administração nessa hierarquia, nessa organização aí de quem manda e quem obedece, inclusive também em relação à organização de recursos e tudo mais, tá? Uma outra influência importante dentro do pensamento administrativo são as organizações militares. Tá? As organizações militares é muito visível a presença dela no pensamento administrativo.
E tem um porquê disso, porque os militares, pessoal, eles precisam fazer as coisas muito bem feitas, porque senão vira bagunça. Então, as organizações militares, elas influenciaram também na hierarquia, na forma como é organizado a gestão de pessoas, né? Quem manda, quem obedece, qual que é a função de cada um. E a administração, como ela, de alguma forma, ela foi se profissionalizando há pouco tempo, então a administração ela começa a dar os primeiros sinais ali realmente de profissionalização a partir da Revolução Industrial. E as organizações, por exemplo, religiosas e militares já existiam há muito tempo, anteriormente a essa profissionalização da administração. Por isso que houve essa influência. Então, as organizações militares, elas funcionam assim, ou elas funcionam bem, ou você perde a guerra e todo mundo morre. Então, os militares sempre precisaram ter a excelência na gestão. A contribuição da logística, a logística é uma área que os militares geralmente têm assim como muito bem feito. Um próximo ponto de influência, então nós vimos que tem a influência da filosofia, da igreja, né, das organizações militares e da revolução industrial propriamente dita. A revolução industrial, ela deu um pontapé significativo aí no modo como as coisas são organizadas. Você tem ali uma profissionalização da gestão, porque muitas coisas mudaram, tanto em aspectos tecnológicos como a forma como as coisas passaram a ser produzidas. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos um sistema bem mais artesanal, né? Então eram guildas de profissionais, eram artesãos, né? Era o pequeno agricultor. Então as coisas eram organizadas dessa forma. A sociedade foi evoluindo, mas com a Revolução Industrial, com o surgimento de novas tecnologias, as coisas foram mudando. E a forma como você administra os recursos também mudam. Então, a primeira Revolução Industrial de 1780, 1860 aproximadamente, você tinha algumas características que depois foram alteradas, né? Então você tem a utilização do ferro, você tem a utilização do vapor, então você tem ali os primeiros trens, você tem o navio a vapor, algumas primeiras máquinas, né, como a máquina de tear, você tem o desenvolvimento do sistema fabril, você tem o crescimento das cidades, da urbanização. A segunda fase da Revolução Industrial surge com novas tecnologias, né? Então, de 1860 a 1914, você tem aí mudanças. Você substitui o ferro pelo aço, o vapor pela eletricidade. Então, você que utilizava o carvão passa a utilizar também o petróleo. Você tem uma maior automação das máquinas, uma presença maior da ciência dentro do processo fabril. Os transportes também tiveram significativa evolução. Então é importante notar que a Revolução Industrial ela causa um impacto significativo no mundo do trabalho e da produção. Você passa a uma correria aí de produção, de surgimento de fábricas, né? Utilização do carvão, produção do aço, eletricidade, aí você vai ter aí telégrafo, surgimento das ferrovias. E isso muda o impacto como as coisas são produzidas, né? Como as coisas são vendidas e também consumidas. Dois últimos são a influência dos economistas liberais e depois empreendedores, tá? Qual que foi a influência dos economistas liberais? Então, os economistas são as pessoas que estudam a utilização dos recursos dentro de uma sociedade. Esse estudo é realizado por economistas. Qual que é a melhor forma de se utilizar determinados recursos, que tem usos alternativos, os recursos são escassos e tal. Os economistas, eles acabaram estudando e escrevendo sobre a forma de se utilizar recursos, por isso que isso impacta na administração. Trazem em seus trabalhos formas de se utilizar os recursos. Então a gente tem ali como o cara que deu o pontapé e o nome mais importante inicialmente dentro dessa economia liberal, que é o Adam Smith. O Adam Smith ele é o fundador da economia clássica. E o Adam Smith, ele foi um gênio. Ele é um cara assim de uma inteligência ímpar. Antes do Adam Smith, para vocês terem uma ideia, o pensamento que se tinha sobre o mundo era o pensamento mercantilista. O pensamento mercantilista é o pensamento ali das grandes navegações. O que os mercantilistas acreditavam? Acreditavam o seguinte, olha, riqueza é acumular ouro, né? E eles tinham algumas percepções na forma de se utilizar os recursos mais limitados. O Adam Smith chegou e mudou essa percepção. O que gera riqueza para uma nação
Não é você acumular ouro que é utilizado pelo rei. Uma nação rica, uma nação desenvolvida economicamente. E economicamente que eu falo, é uma nação que tem indústrias, é uma nação que comercializa, é uma nação que produz bens e vende. Então, o Adam Smith, ele deu essa visão, esse pontapé. Claro que ao longo do tempo, o Adam Smith, alguns outros autores, foi modernizando, né, atualizando essa percepção do Adam Smith. Mas o Adam Smith, ele percebeu que riqueza não era o que as pessoas acreditavam que era. E aí, quando ele publicou em 1776 o seu livro A Riqueza das Nações, ele mudou a visão de como a economia do mundo deveria caminhar. Não, não é isso que a gente tem que fazer. Então, em vez da gente agir dessa forma, a gente vai agir de outra forma. Então, essa é a influência dos economistas liberais. E essa influência se reflete no mercado livre, né? Nas teorias da mão invisível, do mercado livre, da concorrência, da oferta e da demanda. Então, o Adam Smith ele apresentou todos esses conceitos modernos do que é a economia atual. E depois vieram alguns economistas liberais mais recentes, né, Milton Friedman, o Ludwig von Mises, que foram autores aí que foram aperfeiçoando a visão econômica. E para encerrar, finalmente, a influência dos empreendedores. Por que que os empreendedores eles influenciaram a administração? Porque os empreendedores são as pessoas que estão com a mão na massa. Todos os dias eles estão resolvendo problemas práticos dos seus respectivos negócios. Cada empreendedor, cada pequeno empresário no mundo está contribuindo para a administração, para o desenvolvimento da administração. Então, um cara que tinha uma lanchonete e estava com determinado problema, ele mudou a forma como ele ia comercializar o produto dele. Aí ele obteve um grande sucesso. Isso gerou conhecimento para a administração? Sim. Ele mostrou um possível caminho de sucesso nas características que ele viveu. Lembrando, pessoal, que a administração, ela não tem uma receita para o sucesso. Por quê? Porque cada negócio é diferente, cada cidade, cada bairro, cada gestor. Porém, na administração, evidentemente, nós temos várias dicas super importantes que vão te ajudar a buscar o sucesso, tá? É evidente que a gente construiu ao longo aí de séculos e milênios um conhecimento aí que vai te ajudar na gestão de uma empresa. Mas se você falar que são dicas infalíveis, não são, porque os próprios funcionários de uma organização influenciam bastante, tem muitas coisas aí que devem ser levadas em consideração. Os empreendedores, eles estão lidando ali todo dia com os problemas, então tudo que eles passam dia a dia, todo o conhecimento que eles vão gerando, isso vai sendo acrescentado ao conhecimento da administração. E se você pegar a história de grandes empreendedores, não precisa ser grandes, tá, pessoal? Pequenos empreendedores, médios e grandes. Mas para exemplificar a nossa aula, grandes empreendedores tiveram grandes contribuições aí que fica mais fácil visualizar. Então, bom, o Barão de Mauá, importante empreendedor brasileiro, o que que ele fez que ele se tornou famoso, tal, rico, que trouxe prosperidade, que ajudou a desenvolver economicamente o Brasil, o estado de São Paulo se destacou desde então, né, com o café, até hoje permanece como o estado mais rico aí do país, mais desenvolvido economicamente e tal. Pessoal, eu encerro aqui a aula. Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Espero que vocês aí estejam conosco aí ao longo de todo o semestre, tá bom? É uma disciplina que vai trabalhar de forma geral com todo o conhecimento da administração e eu acho que isso aí tende a auxiliar bastante vocês profissionalmente, tá? Espero que ajude.